Mensagem do céu. Queridos, eu gostaria de trazer a vocês uma mensagem que trata sobre o que meu esposo mencionou para vocês aí no Shabat. Quem ainda não teve acesso à mensagem logo vai estar aí no ar. Mas eu gostaria de trazer uma mensagem a vocês sobre a história, porque as Escrituras pedem que nós aprendamos, queridos, nós aprendamos com o que ocorre nessa terra. Nós olhemos até para a formiga, que a formiga ela armazena no verão para poder se beneficiar no inverno, não é? Para não ser destruída enquanto povo, não é? É chamada, aliás, é um termo usado para as formigas como povo, não é? É verdade, é o que está escrito lá, não é? Então eu creio que nós possamos observar os outros povos também e ter entendimento. Eu gostaria de trazer uma matéria que eu achei muito bem feita, que está, se você quiser comparar ali, no mundoeducação.ol.com.br, Geografia Aborígenes, _australianos. Se você colocar aborígenes australianos, você vai ver essa matéria no Mundo Educação. Mas uma matéria muito bem feita que eu vou ler para você, mas você também pode ler, para você entender que não foi a CEL que escreveu isso daqui, né? A Austrália é um país mundialmente conhecido por suas belezas naturais, pelo seu desenvolvimento econômico, pela qualidade de vida da população, que atualmente representa o 4º maior índice de desenvolvimento humano do planeta. No entanto, pouco se comenta da história dos primeiros povos, habitantes naturais ali, anteriores, né, do território australiano, que são nominados como aborígenes. Os aborígenes são a população nativa da Austrália. Eles habitavam a maior parte do território australiano e totalizavam, quero que vocês ouçam com atenção, em aproximadamente 750 mil indivíduos, subdivididos em 500 grupos. Desses 500 grupos existiam 300 dialetos, então eram várias sociedades separadas, cada uma na sua cidade, cada uma no seu próprio espaço, não é? E esses grupos possuíam estilos de vida distintos, tradições culturais, religiosas próprias, cada um na sua própria região. Então eu gostaria muito que vocês entendessem, para que nós possamos aplicar no que hoje nós estamos vivendo. Nós hoje podemos estar numa região, como por exemplo, quando nós estávamos no Bom Retiro, nós estávamos num espaço onde tinha, de um lado judeus, de um lado coreanos, do outro lado nós estamos vendo chineses também indo para lá, não é? Nós estávamos com muitos bolivianos na região também do Bom Retiro. Então ninguém entrava no espaço de ninguém. Cada um tinha a sua própria comunidade, a sua própria relação social, cultural e também a sua vida espiritual separadamente, cada um com o seu próprio grupo. Assim os aborígenes também viviam no seu território. Com a chegada dos colonizadores ingleses em 1758, eu gostaria que vocês compreendessem que essa ação ela tem menos de um século, queridos, que essas coisas foram efetivadas. Deu-se início aos massacres das comunidades aborígenes. Soldados ingleses visitavam as aldeias fingindo uma aproximação amigável. Eu vou ler novamente. Fingindo uma aproximação amigável. Queridos, eu queria muito que vocês lessem esse texto. O que aconteceu com a sociedade aborígene, não é? Eles se aproximavam dizendo que eles queriam bem da sociedade aborígene. Eles ofereciam presentes. Porém, outros soldados envenenavam com arsênio a água e os alimentos dos aborígenes. Várias pessoas, inclusive crianças, morreram em consequência do envenenamento. Então, a primeira coisa que eles fizeram, se aproximando como se fossem amigos, dando presentes para eles, e eles recebiam na sua inocência. Eles recebiam, e então a água era envenenada com arsênio. Eu quero muito que vocês guardem o que eu estou dizendo.
Os soldados ingleses então destruíram os locais considerados sagrados pelos aborígenes. Também ofereciam bebida alcoólica à população local e aproveitando-se do estado de embriaguez para instigar confrontos entre as diferentes aldeias, fazendo com que eles mesmos se aniquilassem. Ou seja, os soldados, eles não queriam eles mesmos fazerem alguma coisa. Eles iam e faziam com que uns ficassem contra os outros. Eles se levantavam para que eles se aniquilassem entre si. E após proclamada a independência australiana, os aborígenes passaram a sofrer com a discriminação da população do seu próprio país. Ou seja, as pessoas que foram morar lá começaram a discriminá-los e parte da população australiana considerava os aborígenes como sendo parte da fauna e flora, não dando nenhum respeito para eles como seres humanos. Dentre as diversas perseguições sofridas por essa comunidade, se destaca The Stolen Generation, uma tentativa de limpeza étnica, uma geração perdida. Homens, a mando do governo, invadiram as tribos e raptavam as crianças, inclusive bebês. Muitas foram retiradas da sua família e pouco ou nada se sabe a respeito do verdadeiro paradeiro dessas crianças. Alguma diferença do que aconteceu no Egito? Alguma diferença, queridos? Atualmente, os aborígenes correspondem a apenas 1% da população australiana. Alguns vivem em aldeias no deserto, outros moram em bairros periféricos das grandes cidades. A maioria não consegue emprego formal, recebe auxílio do governo. Alguns conseguem contribuições da população, tocando nas ruas da cidade o didgeridoo, um instrumento de madeira que produz um som forte parecido com o apito de um navio. E é comum encontrar pela cidade aborígenes embriagados e muitas vezes envolvidos em confrontos com a polícia. Então, queridos, eu quero muito que você olhe para o futuro que está proposto. O futuro que está proposto. Se nós permitirmos que a divisão seja instaurada, queridos, não pense você que o levantar-se contra quem quer que seja não fará com que você fique sozinho. Você não sabe amanhã a mão que você necessitará para te erguer. As Escrituras dizem que mais vale um vizinho perto do que um parente distante. Eu quero lembrar vocês, eu já indiquei esse filme, chama-se Geração Roubada, não é? Eu já tinha indicado isso outras vezes, mas eu vou indicar novamente, que vocês compreendam. Cientistas foram levados para que essa geração pudesse ser aniquilada, e não venha você a ter entendimento que com Israel foi diferente, porque a partir do momento que se determinou que se matassem todos os meninos, quem é que procriaria, queridos, a linhagem sagrada, se eu não tenho homens para trazer essa genética? Tenho um entendimento que o que estava em curso, mas as pessoas não conseguiam ver isso. Não estavam matando apenas os meninos. Eles estavam fortalecendo para que a raça, a linhagem de Abraham, Isaac e Jacob fosse destruída. Nós vemos outros países que, ao contrário, a política do filho único, não é? Trouxe aí que os meninos ficassem vivos, não é? A sua linhagem seria mantida. Eu lembro você de que o pacto de Hashem foi feito com Abraham, um homem, Yitzhak, outro homem, e Yaakov, outro homem. Se eu matar os homens, eu não tenho a promessa, eu não tenho a linhagem, eu não tenho o pacto. E isso iria acontecer no Egito. E só então o povo de Israel se levantou para clamar, porque os seus filhinhos estavam sendo mortos, mas eu não sei se eles tinham entendimento que o que estava acontecendo ali
era uma limpeza étnica. O que estava acontecendo ali era o extermínio de toda uma linhagem sagrada, da onde viria Mashiach. Queridos, hoje nós estamos lidando com situações que não são muito diferentes e nós aprendemos a lidar com esse mundo, a caminharmos nessa terra do mesmo modo. Eu estava com meu marido ontem, na verdade, ele colocou acerca de uma situação à tarde. Nós estávamos com a cabeça um pouquinho cheia e é muito difícil você encontrar um filme que você consiga assistir hoje em dia, né? Tudo com palavrão, ou então tem o apelo sexual. É muito difícil a gente ver alguma coisa que a gente possa indicar, não é? Mas aí nós achamos um filme russo, eu acho que ele é russo, chamado Major Grom, contra o Dr. Peste. Eu até lembrei do Major Tom, né? Tão conhecido do Major Tom, quem conhece, né? Mas o nome dele era Major Grom, né? E esse homem tinha algumas habilidades de pensar antes de agir, né? Pensar antes de agir e ver as consequências das reações que ele podia ter e quais as consequências daquilo. Eu não sei, comigo pelo menos o filme falou tanto ao meu coração, de textos das escrituras que eram tão reais ali, e como esse sistema deseja levantar as pessoas umas contra as outras, como esse sistema atua na mente das pessoas enfraquecidas, quando as escrituras dizem que a nossa luta não é contra a carne, mas as pessoas, elas lamentavelmente vão escolher lutar contra a carne. E sempre a medida é a mesma. Sempre a medida é a mesma. É aquilo que a pessoa acredita ter direito. Eu tenho direito. É meu direito. Aliás, isso é o que está escrito no brasão, né? No brasão em inglês. Deus é meu direito, não é? Então, para nós, não tem vírgula. O eterno é o nosso direito. Se ele for a tua herança, então tudo vai ficar bem. Se ele for a herança que você tenha na sua vida, mas se você amar qualquer coisa, qualquer situação acima dele, você também poderá ser cooptado. Você poderá ser cooptado por esse sistema para fazer exatamente o que o sistema deseja fazer: matar, roubar e destruir. Nós estamos num momento, queridos, onde a divisão ela opera politicamente, a divisão opera racialmente, a divisão opera por meio do esporte, por meio da religião, a divisão opera por meio das classes que foram criadas, classes distintas sociais. A divisão, queridos, ela vem quando nós deixamos de olhar para os nossos pecados, para o mal que nós fizemos para as pessoas ou para nós mesmos. Quantos trazem consequências deste mal? Parece até uma coisa pequena, mas quantas pessoas hoje sofrem por terem tido uma vida sedentária, não terem tido uma vida que pudessem cuidar dos seus corpos. Esqueceram que uma das coisas que nós temos de manter com integridade é o nosso próprio organismo biológico. Pessoas comem mal, vivem mal, mas não têm responsabilidade, e as consequências virão, e depois elas vão dizer que o Senhor fez isso com elas. O Senhor que agiu dessa maneira. Sempre a responsabilidade vai pesar sobre o que o Senhor faz. E todas as vezes, queridos, que nós achamos que temos direito principalmente sobre o que é do outro, não é? Eu não tenho direito sobre a decisão do outro, queridos. Eu tenho direito sobre as minhas decisões. Eu não tenho direito sobre as decisões dos meus filhos, dos meus irmãos. Eu não tenho direito de mandar na vida de ninguém, eu não tenho esse direito. Mas quando as pessoas sentem que elas têm o direito de julgamento, elas têm o direito de
culpar alguém por causa das suas próprias escolhas. Ou porque algo não ocorreu com ela como ela gostaria. Então, aquilo não é culpa dela. A culpa é do outro. A pessoa não estudou, a pessoa não desenvolveu o seu potencial, e aí vê o outro que conseguiu um lugar, um posicionamento, e diz: aquele lá teve sorte, eu não tenho. Sorte! O outro teve sorte. Eu não estou nem tratando acerca das coisas do eterno. Eu estou tratando de coisas sociais, coisas sensíveis aos olhos de qualquer um. Uma pessoa se dedicou ao estudo fortemente, vai prestar um concurso com outra pessoa, e ali a outra pessoa que não é um crente, ou talvez seja até uma pessoa ímpia mesmo, que o outro crente conhecia, e o outro crente vai dizer: olha lá, como é que Deus abençoa aquele lá e não abençoa a mim? Eu não sou um filho dele? Eu não faço parte do reino dele? Por que ele abençoa aquele lá e não abençoa a mim? Queridos, pelo amor do Pai, o que está acontecendo com a mente das pessoas? Amados, os aborígenes, eles não tinham conhecimento, eles não tinham tecnologia, eles não entendiam da tática de guerra, eles não compreendiam a manipulação que o sistema... Imagina chegar numa tribo e dizer: olha, eu sou seu amigo, eu sou seu conhecido, eu sou uma pessoa que desejo bem, então estou trazendo presentes para você, com o intuito, queridos, de envenenar a água da pessoa com arsênio. Vocês têm noção do que é isso? Eu queria muito que você tivesse entendimento do tipo de coisa, que é possível ocorrer e com qual nível de maldade. Eu quero ler para você as características clínicas do arsênio. Vamos lá. Os sinais e sintomas de toxicidade variam com a forma e a quantidade, a concentração ingerida e as taxas de absorção e excreção dos vários compostos arsênicos. Como a toxicidade aguda, os efeitos clínicos geralmente se desenvolvem em questão de minutos ou horas após a ingestão. Os efeitos da intoxicação por arsênico envolvem diversos sistemas, sendo efeitos gastrointestinais, os mais importantes: diarreia considerável, descrita como forma água de arroz associada a náuseas e vômitos, e pode ser difícil de diferenciar da cólera e durar dias ou semanas. Queridos, matar pessoas, lentamente, queridos. Alguns pacientes podem apresentar hematemese ou hematoquesia, e os pacientes podem se queixar de gosto metálico na boca, hipotensão, taquicardia secundária, depressão de volume, vazamento capilar, disfunção miocárdica. Ocorrem nos casos moderados e graves, poder ocorrer taquicardias, normalmente ventriculares, sintomas neurológicos, cefaleia, confusão, delírio, alterações de personalidade, encefalopatia crônica com delírio, alucinação, desorientação, agitação, confabulação, que se assemelha à síndrome de... não vou nem conseguir mencionar essa palavra. Wernicke-Korsakoff. Enfim. Amados, não era uma coisa para a pessoa morrer rapidinho, não. Era para ver sofrimento, amados. Era para que a pessoa sofresse, era para que a pessoa se desesperasse, era para que a pessoa enlouquecesse com os sintomas. Mas eles se apresentaram como amigos. Eles se apresentaram como amigos. Eles se aproximaram como amigos. Queridos meus, será que nós temos entendimento dessa questão, desse contexto? Será que nós temos entendimento
de algo que tem várias consequências, várias sequelas de maior ou menor intensidade. Mas, amados, será que nós temos noção do que as pessoas são capazes de fazer? O que os aborígenes tinham feito para essas pessoas? Eles simplesmente chegaram lá naquela terra e falaram: nós temos de desapossar essa terra. E entre nós e essa terra, o que existe são essas pessoas. Só isso. Amados, nós estamos hoje entrando num processo de profusão social. Profusão social. Queridos, eu nunca vi na minha vida tanto ódio. Ódio. As pessoas odeiam. Elas odeiam porque as coisas não saem como elas querem. Elas simplesmente odeiam. Se você não faz o que elas querem, ela odeia você. Não, você não precisa ter um dissabor com a pessoa, você não precisa ter feito absolutamente nada. As pessoas simplesmente passam a odiar. Elas aprenderam a odiar. É um tempo, queridos, onde não somente o amor esfriará de quase todos, mas onde o ódio tem proliferado como uma enfermidade. Michelet, eu já li para vocês isso, nós fizemos o curso junto, Michelet 10:12, o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados, e nós vamos ter de cada vez mais, queridos. Cada vez mais. Alguém fez mal para você? Levítico 19, 17 e 18, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Repreendam com franqueza o seu próximo se ele te fez mal. Não sofram consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Você sabia que amarás o teu próximo como a si mesmo? Estava envolvido com um texto onde o ódio faz parte? O ódio faz parte do versículo? Que você não odeie o teu irmão. Se ele fez alguma coisa errada, você repreenda-o, diz: olha, você está errado sobre isso. Informe-o que ele errou contra você. Mas, queridos, as pessoas hoje, elas não querem, a pessoa não fez nada contra ela. Ela tem ódio porque a pessoa não faz o que ela quer. Ela odeia porque o outro não faz o que ela quer que faça. E não importa se foi o Senhor que mandou você fazer. Imagina Noé construindo aquela arca e o povo lá fazendo panelaço para ele parar de construir a arca. Por 100 anos. Imagina lá, já tinha o time da quinta-feira, né? Os quinta-feiras chegavam lá e falavam: e aí, olha a chuva aí, Noé, olha a chuva, tá vendo? Vocês estão vendo? Vamos lá, vamos ver a chuva aí. Tinha a turma da sexta-feira, tinha a turma da segunda-feira, tinha a turma do domingo, devia ter a turma até do Shabat. Imagina sob qual pressão Noé realizou a obra que ele realizou. Embaixo de pessoas, o odiando, porque ele não procedia como eles gostariam e falava sempre que o fim estava chegando. Só o fato de você ser levantado para falar isso, meu querido, minha querida, você pode levantar muito ódio sobre você. 1 Yohanan 4:20, se alguém afirmar eu amo ao Eterno, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê não pode amar ao Eterno a quem não vê. Mas há um monte de gente aí, queridos, vivendo de ódio e dizendo que estão servindo a Hashem. Não sejamos nós. Não sejamos nós. Michelet 15, versículo 17, é melhor ter verduras na refeição onde há amor do que o boi gordo acompanhado de ódio, pelo amor do Todo-Poderoso. Muito difícil. Michelet 26, 24 a 26, quem odeia e disfarça sua intenção com os lábios,
mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta diante de todos. Quem tem olhos para ver quem faz mal, queridos? Quem tem olhos para hoje compreender? Queridos, o fato de a gente estar aqui com vocês no Som do Céu, trazendo para vocês todos os dias uma mensagem procedente do coração do Eterno, é motivo de ódio de muitas vidas. Eu agradeço ao Eterno por todos que nos amam, sustentam nossos braços. Mas não se enganem, queridos. Não se enganem sobre o sentimento de ódio de pessoas. Não se engane. Cada um abriga no seu coração o que tem em si. Não se enganem, queridos. 1 Yohanan 2, de 9 a 11. Quem ama estar na luz, mas odeia o seu irmão. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, mas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Queridos, para onde nós estamos indo? Eu e você precisamos revisar a nossa vida continuamente. Para onde nós estamos indo? Será que nós somos as crianças birrentas? Que as coisas não acontecem como nós queremos, então nós vamos odiar a todos? Eu vou odiar minha mulher, eu vou odiar o meu marido, eu vou odiar os meus filhos. Isso aqui aconteceu por causa desse, por causa daquele. Queridos, quem é Senhor sobre a sua vida? Quem você pode acusar? As Escrituras são claras. Se a gente vai se queixar de alguma coisa, se nós temos motivo de queixa, então seja por causa dos nossos próprios pecados. Os nossos pecados, queridos, devem ser os motivos da nossa queixa, não alguém, não outra pessoa. Queridos, se você é odiado, céu, eu sou odiado gratuitamente, bem-vindo ao time dos odiados. Yohanan 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, eu tenho em mente que antes odiou a mim, Yeshua. Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria vocês, como se fossem dele. Mas vocês não são do mundo. Eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, queridos, você que quer ser amado, amada, como eu, amados, nós vamos ter que tirar esse texto das Escrituras para ver se dá certo. Você tem coragem de apagar uma palavra de Mashiach para você? Queridos, o mundo vai odiar mesmo a mim e a você. Ele vai odiar. E você vai saber quem é que está no mundo quando alguém te odiar. Essa pessoa está no mundo. É um sinal para nós. Que você tem entendimento sobre isso. Yohanan, continuando, 15, 23. Aquele que me odeia, odeia o meu Pai. Orikandore Machaya. Que Mashiach volte para nós, queridos. É minha oração sincera. Amados, não tem como você que diz, olha, eu não quero ser odiado. Mas, amados, quando é que o Senhor te enganou? Se você fosse do mundo, Ele te amaria. Ai, olha, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que isso? Por que eu estou passando por isso? Amados do meu coração, não tem o que fazer, queridos. Eles vão odiar. Faz parte deles, faz parte da natureza do pai deles isso. Eles odeiam. A natureza do pai deles é essa. É a natureza daqueles que foram matar os aborígenes, queridos. É a natureza daquele que quis matar o povo judeu, porque achou na mente dele que o povo judeu ia se rebelar. Foi isso que Rassatã colocou na mente daquele faraó. Ele não colocou, olha, essa linhagem sagrada, mate eles. Não. Foi contada uma história. Ó, os seus inimigos vão vir contra você. E sabe o que vai acontecer?
esses judeus aí vão se unir aos seus inimigos. Não foi falado para Faraó matar a linhagem sagrada, queridos. A história do ódio, ela não chega para a gente como ódio. É contada uma história, tem um viés por trás daquilo. Você precisa ter entendimento sobre a maneira, queridos. Ninguém ia chegar lá pro povo lá e falar, olha, os aborígenes, assassina os aborígenes. Vai lá e assassina os aborígenes. Porque eu quero, não. Ali, olha, eles vão matar suas mulheres. Eles vão matar suas crianças. Não é? Vamos lá, queridos. Shemot, Êxodo. Prestem atenção. Shemot 1, Êxodo 1, versículo 8 em diante. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de Jósef. Ele disse ao seu povo, ele chamou todo mundo e falou isso. Vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. No caso de uma guerra, eles poderiam se unir com nossos inimigos e lutariam contra nós e sairiam do país. Nós precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Queridos, é um genocídio com uma compreensão clara. Eu vou matar aquela pessoa porque ela pode. Queridos, Israel nunca foi de guerra. Israel nunca se levantou contra o Egito. Nunca. Amados, as pessoas que tomam ódio de você, elas tomam ódio por uma mentira que Satã está contando para elas. Elas estão sendo enganadas, queridos. As pessoas que me odeiam, elas me odeiam por coisas que eu não fiz. Amados, está tendo uma história contada para a mente daquela pessoa que não é verdadeira. Nós temos de confiar em Hashem. Eu quero muito que você tenha esse entendimento. Queridos, eu não sei quanto tempo nós vamos ficar sobre a terra. Eu não sei se eu vou partir daqui de um modo natural, por meio de uma morte violenta. Eu não sei como é. Ou se eu vou partir daqui quando o Mashiach voltar. Vou me encontrar com ele nas nuvens. Eu não sei. Mas, queridos, eu não posso permitir que meu coração seja contaminado com o mal do outro. Eu não posso deixar isso acontecer comigo, queridos. Você não deveria deixar que o mal de alguém te fizesse mal. Te fizesse se tornar mal. Pelo amor do Todo-Poderoso. Eu indico a vocês com muito carinho e temor que vocês possam assistir esse filme. Eu indico a vocês, porque se vocês permitirem que o mal do outro te faça mal, pode acreditar que você vai morar junto com o outro. Você vai morar junto com essa pessoa. E não vai ser na presença de Hashem. Amados, o outro que odeia está tão enganado quanto todo o povo do Egito, com medo do povo de Israel, sem que ele tivesse feito mal algum para o Egito. Somente bem Israel fez para o Egito. Se os egípcios estavam vivos, eles deviam a vida de Jósef, um judeu, pelo bem que ele trouxe, interpretando os sonhos de Faraó e se tornando Zafinat Paneah, se tornando o portador da vida. Queridos, em nome de Yeshua, nós estamos num tempo de muito ódio, ódio gratuito. Não se deixem vencer pelo mal. Defendam a integridade da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Defenda essa integridade para você poder comparecer diante do Eterno, quer pela vida, quer pela morte, por meio de Yeshua. É minha oração sincera sobre você. Quanto ódio, amados, quanto ódio esse mundo tem produzido. Que o Eterno fale ao seu coração e que você tenha entendimento. O mal não é poderoso.
O Todo-Poderoso é o bom. E é a Ele que eu sirvo. Você vem comigo? Vamos orar, amados. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos nossos enfermos diante de Ti para o bem e colocamos a enfermidade do ódio. Enfermidade essa que passa, Pai, de pessoa para pessoa. Ouvir discursos de ódio faz com que nós nos tornemos pessoas de ódio. Ajuda-nos, bondoso de Israel, a fazermos o bem, a vivermos em Shalom, a estarmos embaixo do príncipe da Shalom. O Senhor é o rei da Shalom. Como é que nós podemos querer ir para o reino da Shalom se nós formos pessoas do ódio? Nós, Pai, temos de escolher todos os dias da nossa vida a vivermos para amar, a vivermos para respeitar o nosso próximo, mesmo que ele tenha ideias, opiniões e decisões diferentes da nossa. Ajuda-nos, bondoso de Israel, a fazermos o bem e a vivermos embaixo da Tua suprema autoridade. Pai, aquilo que o Senhor disse certamente ocorrerá. As Escrituras dizem que o Senhor virá quando as estrelas caírem no céu, quando o sol, a lua não derem sua claridade. Então nós veremos no céu o sinal do Filho do Homem. Nós não vamos ser enganados, Pai, mas todos os dias nós podemos partir daqui. Ajuda-nos a estarmos amando no dia de hoje. No dia de hoje. Para que nós não venhamos a ser surpresos de termos de viver a eternidade em um ambiente de ódio. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.